Boa noite, família! Deus abençoe a todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma noite para ministrar a palavra. E nessa noite eu quero renunciar ao direito que vocês me deram de pregar e quero pedir ao Espírito Santo de Deus que pregue no meu lugar. Que não seja a minha voz, mas que seja do Espírito Santo falar aos nossos corações. Estamos no culto, um culto evangelístico, mais um, onde estivemos orando durante 7 domingos, em favor da sua vida que está nos visitando aqui hoje. Estivemos durante 7 domingos clamando ao Senhor, pedindo a Ele para que abençoasse a sua vida, a sua família, e hoje você neste culto é a resposta da nossa oração. Estamos muito honrados, felizes com cada visitante que aqui está, com a igreja que se faz presente, que este culto que já tem falado aos nossos corações através do louvor, fale ainda mais através da santa palavra de Deus. Eu convido que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Versículo 30, querido, versículo 30, a palavra do Senhor vai dizer assim: E Jesus prosseguindo disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, roubaram, espancaram, e retirando-se deixaram ele meio morto. Casualmente descia também pelo caminho um certo sacerdote que, vendo ele, o passou de largo. E de igual modo também um levita, que chegou naquele lugar, e viu também, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo, encheu-se de íntima compaixão. E aproximando-se dele, atou-lhe suas feridas, deitando nelas azeites, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que gastar, e mais, eu te pagarei quando voltar. Amém? Até aí nós leremos a palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco através da sua palavra nessa noite. Queridos, Jesus, quando ia explicar sobre o reino, ele sempre usou suas parábolas, porque de uma linguagem muito simples e de situações do cotidiano, ele explicava a respeito do reino. A mensagem de Jesus, ela sempre alcançou tantos os sábios, como também aqueles mais simples, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem simples, mas que transformava as vidas, que falava de uma maneira muito especial ao coração do homem. Jesus nunca usou de um linguajar difícil para que só alguns tivessem acesso. Ele usava de uma linguagem simples para que todos entendessem sobre o reino dos céus. Todos tinham acesso, todos conseguiam acessar a palavra dele e entendia o que ele queria dizer. E essa parábola é mais uma que ele está contando e dizendo para aqueles que questionavam a respeito daquilo que ele estava realizando no seu ministério. Aqueles que vinham, que eram conhecedores da Torá, que tinham muito conhecimento das Escrituras, mas tinha pouca prática da Escritura. E Jesus, como o mestre dos mestres, ele ensinava numa simplicidade, transformando os corações e mostrando a respeito do seu reino. E ele vai começar a contar essa parábola, dizendo de uma estrada que liga Jerusalém
e que liga Jericó. Jerusalém está no alto, Jericó está aqui embaixo no mapa. Nós vamos entender que essa estrada, pastora Natasha, é a estrada da vida. Nós estamos sempre passando por ela. Ou vamos estar subindo, ou vamos estar descendo, mas nunca deixaremos de passar por essa estrada. Mateus, a Bíblia vai relatar em muitos contextos, em dizer que Jerusalém é a morada do Altíssimo, é a Jerusalém, a nova Jerusalém. Então entendemos pelas Escrituras que todas as vezes Jesus, referindo a Jerusalém, estava dizendo da nova Jerusalém. Jericó já representa o mundo com as suas facilidades, com tudo aquilo que Jericó proporcionava, com tudo aquilo que Jericó ofertava, as facilidades. Então nós podemos dizer que Jerusalém é o reino, é o céu, e Jericó é a terra, é o mundo. Nós estamos neste caminho de subida, aonde todo caminho para o reino é um caminho de esforço. A Bíblia vai relatar e vai dizer: porfiai para entrar na porta estreita. A Bíblia vai relatar que para que viva esse reino, para que viva essa morada do Altíssimo, requer esforço, requer renúncia, requer negar a si mesmo, requer tomar a sua cruz e seguir a esse Cristo extraordinário e maravilhoso. Então podemos afirmar que esse caminho de subida é um caminho que realmente você vai ter que se renunciar, você vai ter que se esforçar para chegar nele. Mas o de Jericó já é as suas facilidades e você vive nele com muita facilidade. Mas aí Jesus, explicando a respeito disso, ele vai dizer que um certo homem estava descendo de Jericó. A Bíblia não vai relatar o porquê que ele resolve sair desse caminho de subida de Jerusalém para descer para Jericó. A Bíblia não vai dizer que era uma frustração. A Bíblia não vai relatar que é uma decepção que ele estava vivendo, ou até mesmo uma legalidade que ele deu e que decidiu a descer de volta para Jericó. Porque muitas são as coisas que nos envolvem para que possamos voltar para Jericó. Muitas são as ofertas que Jericó nos oferece. Muitas coisas batem na nossa porta para tirar o nosso olhar de Jerusalém e fazer a gente voltar para Jericó. O Thales Roberto, Tiago, vai cantar um louvor que vai dizer que todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Todo dia as propostas e as ofertas me chamam, mas eu escolho Deus. Então escolher Deus é caminhar para Jerusalém. Escolher Deus é viver essa vida de renúncia, de prática, de esforço, para que possamos chegar em Jerusalém. Mas este homem, por algum motivo, decidiu descer. Decidiu sair de Jerusalém e viver as facilidades de Jericó. Só que a Bíblia vai relatar que no caminho onde ele está descendo, e a Bíblia é enfática em dizer que ele descendo, os salteadores chegaram. Diga para o seu irmão: todas as vezes que você descer para Jericó, você está sujeito aos ataques do salteador. A Bíblia vai dizer que o salteador primeiro vai roubá-lo no caminho. Essa é a função do salteador. Ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria, ele rouba o nosso amor, ele rouba a nossa família, ele rouba os nossos valores, ele rouba o nosso caráter, ele rouba os nossos sonhos, ele rouba os nossos projetos, ele tira de nós o brilho do nosso olhar, ele tira de nós a alegria de viver, ele tira de nós as forças para continuar vivendo. Onde os sonhos, os projetos, os planos, todos se perdem quando esse salteador começa a acessar a nossa vida.
Esse salteador tem poder, quando damos a legalidade para ele, de roubar valores que jamais pensaríamos em viver sem. E de repente, encontramos sem eles, porque o salteador entrou. Só que esse processo do salteador, ele não fica só no roubo. A Bíblia vai dizer que ele rouba e ele espanca. Quantas pessoas têm nos procurado, quantas pessoas têm chegado até nós, espancado emocionalmente? Porque o espancamento físico, ele rapidamente você se recupera. Mas o emocional demora anos. Tem pessoas presas há anos, porque foram espancadas emocionalmente, porque foram feridas emocionalmente, porque permitiram que esse salteador acessasse o seu coração, e foram completamente decepcionadas, traídas, magoadas, aonde roubaram só a alegria, mas espancaram elas emocionalmente, ao ponto de elas perderem todo o vigor de vida. O salteador não tem pena. Enquanto você estiver respirando, ele vai batendo. Enquanto você estiver respirando, ele vai te roubando. Tem pessoas gritando, porque não aguenta mais sofrer na mão desse salteador. Tem pessoas gritando, porque não aguenta mais ver a família sendo destruída por este salteador. Tem mães que estão aqui e há um grito no coração delas, porque não aguentam mais ver seus filhos espancados e roubados pelo salteador. Existem esposas chorando, porque está vendo o salteador destruir seus maridos. Há pai aqui chorando. Há esposos aqui desesperados, porque a família foi embora. O salteador entrou e destruiu tudo. A verdade, roubado, espancado e deixado meio morto. Diga para o seu irmão, se ainda tem vida, ainda tem esperança. Nesse domingo, desse culto evangelístico, eu vim te dizer que ainda tem jeito. Eu vou repetir para você melhorar esse glória. Eu vim aqui te dizer que ainda tem jeito. Que ainda tem jeito, porque não está perdido. Se está respirando, a graça vai te alcançar. Essa parábola não fala simplesmente de um amor ao próximo. Essa palavra, ela é mais enfática, ela é mais gloriosa. Ela vai dizer de uma graça salvadora, de um amor incondicional e incomparável, que um dia encontrou eu e você nesse caminho, espancado, ferido, machucado, mas Ele nos alcançou. Mas houve um processo para que isso acontecesse. A Bíblia vai dizer-me que esse homem está na beira do caminho espancado. Eu vou puxar para cá, senão eu vou cair. O Rodrigo está de olho comigo ali na pontinha do altar. Pedi meu ator Lucas para vir aqui. Faz favor, Lucas, vou te usar aqui hoje para pregar. Ele estava ansioso para chegar a vez dele, Mateus. Pediu 1.500 vezes para falar, eu não, irmão, eu não. Deita aqui, por favor. Tiago, tem jeito da gente arrumar um microfone para o Lucas? Ele tem que participar aqui hoje. Ele está aqui espancado, machucado. Eu estou querendo fazer isso aqui para te chamar a atenção mesmo.
para você entender o que está acontecendo nessa mensagem. O salteador espancou, o salteador roubou, feriu, mas ele não está morto, ele só está à beira do caminho. E quem está à beira do caminho, tem uma esperança dentro dele, de alguém olhar para ele e ajudá-lo a sair dessa situação. Quem está morto, quem não está morto, ainda está respirando por vida, ainda está clamando por misericórdia, está clamando por um favor, está clamando para que alguém o arranque, o ajude a mudar essa situação que ele encontra. Dentro dele, ele sabe o que causou, o que trouxe a ele a estar aqui. Mas há um grito de arrependimento, há um grito de misericórdia. Me ajuda, me tira daqui. Me ajuda, me tira daqui. Você está muito forte, você não está morto desse jeito não. Faz melhor, você pode melhor. Me ajuda, me tira daqui. Isso. Me ajuda, me tira daqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o sacerdote estava passando naquele caminho. Diga para o seu irmão, o sacerdote é a religião da época. Ele é conhecedor da palavra. Ele é conhecedor do amor. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote está olhando, está vendo ele gritar, grita! Me ajuda, me tira daqui. Só que a Bíblia diz assim, ele passa de largo. Quem passa de largo, passa descompromissado. Quem passa de lado, não passa com um olhar de misericórdia. Quem passa de largo, não passa com um olhar de amor. Quem passa de largo, não passa com um olhar de compaixão. Quem passa de largo, passa com um olhar de desprezo. A verdade é que ele está ali gritando, mas o sacerdote está desprezando o seu grito, porque a palavra que ele tem guardada não é suficiente para que ele ponha em prática o exercício do Evangelho. Porque o exercício do Evangelho, eu vim dizer aqui para você essa noite, não é conhecer a palavra, mas é viver a palavra. O exercício do Evangelho não é ser cheio do poder. O exercício do Evangelho é viver na essência o poder e o amor e a misericórdia. O sacerdote passa de largo, olha e despreza a dor, despreza as feridas, despreza a forma que ele está vivendo. E ela continua dizendo que aquele homem está passando por um processo doloroso, porque o sacerdote passa, mas agora o levita também passa. E o Anderson Freire vai cantar uma canção que vai dizer assim, quem sabe ele tinha um louvor nos lábios, uma canção linda de amor, mas o seu coração esvaziado de compaixão. Uma canção extraordinária de misericórdia, uma canção linda por amor ao perdido, mas com o coração vazio ao ponto de parar e se compadecer. Chega de canções vazias, chega de mensagens vazias. A verdadeira essência do amor não é quando eu prego, não é quando eu canto, mas é quando eu vivo. As palavras têm poder para convencer, mas é o exemplo que vai arrastar. As palavras têm poder para convencer alguém, mas é a minha vida que vai dizer se realmente eu vivo o que eu prego. A Bíblia vai dizer que de igual forma ele passa, porque não é na
cabeça do levita, na cabeça do sacerdote, ele tem uma cultura. A cultura dele é: só posso fazer o exercício da função no templo. Só posso exercer o sacerdócio no templo. Só posso exercer o levita no templo. A verdade é que ele tem uma cultura. Qual que é a cultura? No templo eu cuido, no templo eu amo, no templo eu estendo a mão, no templo eu vou perdoar, no templo eu vou dizer que ele é santo, que ele é bom. E lá fora eu não tenho esse compromisso. Só que a Bíblia vai relatar que o exercício do Evangelho não está aqui só no templo. Aqui, irmãos, a gente adora, a gente bendiz ao Senhor, a gente proclama que Ele é o único Salvador, abençoador da nossa vida. Mas é lá fora que eu vou servir a Deus, porque eu só consigo servir a Deus quando eu sirvo pessoas. É por isso que a gente passou 7 domingos orando por você aqui, porque a gente entendeu que tem um grito lá fora de famílias, de pessoas que precisam de socorro, e a gente vai buscar você aonde você estiver. O grito não foi suficiente para mexer com o levita, não foi suficiente para ele parar a canção dele e dizer: o que está acontecendo? E eu pergunto para os irmãos nessa noite: o que doeu mais nele? Ser espancado pelo salteador? Ser roubado pelo salteador? Ou desprezado por alguém que podia ajudar e não ajudou? O que doeu mais nele? Ser espancado por alguém que ele não conhecia, que o papel dele é roubar, destruir? Ou ser desprezado por quem poderia estender a mão e não estendeu? Ser desprezado por alguém que podia parar e dizer: o que está acontecendo? Qual é o seu grito na sua alma? Qual é a dor mais forte desse homem que está na beira do caminho? Espancado ou desprezado? A beleza desse texto é que tem uma vírgula. Quando passa o sacerdote, quando passa o levita, vem um improvável, porque de Samaria não se esperava nada de bom, porque de Samaria não esperava nada de ajuda, ou de socorro, ou de que alguém pudesse mudar a vida do outro. E ele faz questão de dizer que esse homem era samaritano. E a Bíblia vai narrar que esse bom samaritano vê o grito desse homem. Grita, Lu. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, gente. O bom samaritano para. E diferente do sacerdote, e diferente do levita, ele para ouvir o grito daquele homem. Eu sei que tem muita gente gritando lá fora, mas o olhar de Jesus parou para você aqui hoje na Metodista Central. Ele viu você gritando em casa, ele viu você pedindo socorro, ele viu o desprezo sobre a sua vida. Ele viu as dores que você está carregando com o seu passado. Ele viu a sua alma sangrando pelas mágoas, pelas feridas causadas de dor. Já procurou e ninguém te ajudou. Já buscou apoio e não te apoiaram.
já levantou as mãos para que alguém te abraçasse, mas ninguém te abraçou. Mas eu vim te dizer aqui hoje, que o bom samaritano, a graça, o Jesus maravilhoso, encontrou a gente. Encontrou a gente. Oh, alaxarabandaralabás. Diferente do sacerdote. Diferente do levita. Na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Me enxergou me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Eu não vim pregar uma religião para você. Eu vim pregar para um Pai que não te rejeita. Eu vim pregar para alguém que está te vendo no meio da tormenta e parou o culto para te ajudar aqui hoje. Que veio te colocar na mesa para curar suas feridas, para construir uma vida nova para você, para te dizer: tem jeito para você. De religião a gente está cheio, de religiosidade a gente não aguenta mais. A gente precisa de um amor puro, verdadeiro, de um Pai que te abraça de verdade, de um Pai que tem poder para arrancar a sua dor, para enterrar seu passado, arrumar seu presente e projetar seu futuro. Um Pai que tem poder para curar o que ninguém conseguiu curar, tocar nas suas emoções de verdade e organizar o que está fora do lugar. Só que a Bíblia vai dizer, pastora Natasha, algo extraordinário, que a primeira coisa que ele faz é mover-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é sentir a mesma dor, é se colocar no lugar do outro, é dizer: o seu problema agora é o meu, a sua dor é a minha dor. Aquele homem estava dizendo assim: eu agora estou aqui para te ajudar, e o seu choro é o meu choro, e o seu desespero é o meu desespero. Eu entendo o que você está passando, eu consigo entender a dor que você está sentindo, do desprezo do sacerdote, do desprezo do levita, do espancamento e do roubo do salteador. Eu sei, só Ele tem poder para sentir a nossa dor, irmãos. Porque antes que saia uma lágrima dos seus olhos, tudo Ele conhece. Antes que saia um grito da sua alma,
Ele já sentiu antes, porque Ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. A primeira coisa que Ele faz é mover-se de íntima compaixão. Mas a segunda coisa, a Bíblia vai dizer, e foi ao pé dele. Pastora Natasha, se sou eu o bom samaritano, eu não ia no pé, eu ia na ferida. Porque a ferida chama mais atenção do que o pé, sim ou não, irmãos? Mas o bom samaritano é especialista em recuperação de pessoas. Ele foi ao pé dele, Emerson, porque primeiro a gente trata a causa, para depois a gente tratar o sintoma. Não adianta nada eu curar as feridas, se eu não mudar o caminhar dele. Eu vou voltar ele para Jerusalém, e voltando para Jerusalém eu vou cuidar das feridas dele. Essa noite Jesus não quer só tirar a angústia do seu peito, Ele quer resolver a angústia que está causando. Ele não quer só arrumar sua casa, Ele quer tratar a causa porque está desarrumada a sua casa. Ele não está apenas querendo te encontrar, Ele quer te dar um destino aqui hoje. Ele não está querendo apenas colocar a paz que você precisa para passar esta semana ou voltar a dormir. Não, Ele quer tirar o desespero que está tirando a sua paz. O Cristo que a gente serve não trabalha com sintoma. O Cristo que a gente serve trabalha com causa. Ele resolve e cura a nossa ferida. Eu vou voltar ele para o caminho, porque se eu volto ele para o caminho, nunca mais o salteador tem acesso a ele, porque ele no caminho, eu guardo a entrada e eu guardo a saída, eu guardo a direita e eu guardo a esquerda, porque eu velo todos os dias, e o guarda de Israel não tosquenejará nem de dia nem de noite. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 10.000 cai à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas você não é atingido. Volta para Jerusalém, porque eu guardo a vida dele, a entrada e a saída dele. Porque se eu só tratar a ferida, o salteador vai voltar a ter acesso a ele. Diga para o seu irmão, a partir de hoje, o salteador não tem mais acesso à sua vida. Essa causa está resolvida. Você é dele. Você é filho, e o Pai te protege. E o Pai te guarda, e o Pai te sustenta. Ele foi ao pé dele, e primeiro ele atua na caminhada dele. Evangelho Lucas para mim é isso. Evangelho é recuperação, pastora Natasha. Aqui a gente não descarta ninguém, aqui a gente recupera pessoas. Essa igreja, ela tem um propósito de recuperar vidas. A verdade é que lá fora, quebrou, joga fora. Aqui o oleiro conserta e faz de novo. O vaso, quando não presta, trincou, quebrou, a gente descarta. Mas quem está na mão do oleiro está sempre se permitindo a ser reconstruído. Não importa quantas vezes você vai se quebrar, o importante é que o oleiro vai te reconstruir. Não importa quantas vezes você vai trincar, o importante é que o oleiro vai continuar investindo em você, porque ele sabe que você é vaso de honra, porque o que está dentro desse vaso é inegociável. Evangelho é recuperação. Pega na mão desse irmão e fala com ele: a gente não vai desistir de você nunca.
Agora eu vou curar as feridas. E eu carrego azeite. Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha mão. Deus me ungiu com boas novas. Deus me ungiu para deitar azeite sobre os feridos. Pastora Natasha, eu entendo que azeite é para gastar. Eu não entendo que azeite é para eu rodopiar aqui cheio do poder. Eu sou pentecostal, irmão, eu sou do barulho, eu gosto. Mas o óleo é para derramar na vida do outro. Se eu sou cheio, quem está do meu lado vai ficar cheio. Se eu tenho paz, quem está do meu lado vai ter paz. Se eu tenho alegria, quem está do meu lado vai ter alegria. Se eu tenho unção, quem está do meu lado vai ter unção. Se eu tenho autoridade, quem está do meu lado vai ter autoridade. Porque o azeite que está sobre a minha vida é para derramar na vida do outro. Não tem sentido eu ser cheio e a minha casa não for cheia. Não tem sentido o meu trabalho eu ser cheio e o meu ambiente do meu trabalho ser pesado. Meu irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque se você é cheio, aonde você pôr o pé vai ser contagiado com o que você tem. Porque se você está cheio, quem está do seu lado tem que ser contagiado com o que você tem. A pergunta hoje é: você está cheio de quê? Você está cheio de quê, meu irmão? A sua casa precisa voltar a ficar cheia. E você vai derramar lá na sua casa. Seus filhos, seu casamento vai voltar a ficar cheio. Quando você colocar o pé na segunda-feira naquele trabalho, aonde você vive falando: meu trabalho é um inferno. Amanhã você vai virar uma chavinha e vai falar: meu trabalho é céu na terra. Porque eu estou cheio. Então ele está derramando o que ele tem. A Bíblia vai dizer que ele não só derrama o óleo, mas a Bíblia vai dizer que ele derrama também, não só o azeite, mas ele derrama o vinho, que é a alegria. Um coração aflito, um coração contrito, tudo que ele clama é por alegria e por paz. Quando ele está derramando o vinho, ele está dizendo: está mudando o seu estado de espírito. Aonde é luto vai ter festa, aonde é vestes de cinza vai ter vestes de louvor, aonde tinha derrota, prepara para uma grande vitória. A estação muda, porque você está sendo transformado pelo poder do óleo e pelo poder da alegria e do vinho. Essa noite, essa igreja tem óleo e vinho para você, meu irmão. Se você precisa de paz, tem. Se você precisa de alegria, tem. Se você precisa de força, tem. Se você precisa de ânimo, tem. Se você precisa de coragem, tem. Se você precisa de vida, tem. Temos óleo e temos vinho. Aí a Bíblia vai dizer que agora, com o seu caminhar mudado, agora com o vinho sobre ele, agora com o azeite sobre ele, ele ainda não tem força para levantar. Se ele não tem força para levantar, ele precisa de alguém. E às vezes a gente chega aqui, Mateus, sem força para levantar. Porque as dores são tantas, que apesar de toda a ministração que a gente recebe, de todo o acesso que vai sendo transformado na nossa vida, a gente ainda precisa de alguém para cuidar da gente. Aí a Bíblia vai dizer que ele olha para aquele homem e, sem forças, ele levanta aquele homem. Vem, Lucas.
Ele está dizendo: só sabe o valor de uma vida quem colocou ela nas costas. Quem sabe o peso dela sabe o valor de uma alma. Ele está colocando ele na cavalgadura, sobre os seus ombros, porque ele está dizendo: eu sei o preço que foi pago, eu sei a dor que foi paga para tomar ele nos braços. Eu sinto ele pegando você aqui hoje, que está sem forças para caminhar, que está sem forças para continuar. E a Bíblia vai dizer que ele pega ele e vai levando ele para uma hospedaria. Eu acredito que nessa noite a hospedaria tem nome, chama Igreja Metodista Central. Eu vou levar ele para a hospedaria, porque eu vou deixar ele para alguém cuidar dele. Levanta, aplauda o Lucas, que ele não aguenta mais. Pegou ele e levou ele para uma hospedaria. A hospedaria é porque ele precisava de cuidados específicos. Sabe por quê? Você está aqui hoje porque ele te trouxe pelos braços, porque talvez você não tinha mais forças para continuar. Talvez você disse: essa semana eu preciso de uma intervenção, e ele te tomou no braço e te trouxe para a hospedaria Metodista Central e deixou aqui para a gente cuidar de você. A ordem para a hospedaria foi: cuida dele. Fala para essa pessoa que está do seu lado: a gente vai cuidar de você. Só que ele deixou uma palavra, ele disse assim: cuida dele, e o que gastar com ele, quem paga sou eu. Quem vai pagar a despesa sou eu. Eu já tenho alguns anos no Evangelho, e eu já vi gente chegando nessa hospedaria de todo jeito. Eu já vi gente com corte no braço, que com uma semana estava bom. Eu já vi gente chegando aqui com a cabeça aberta, que demorou mais de ano para se recuperar. Eu já vi pessoas com tantos tipos de traumas, de dores, de feridas. Mas uma coisa eu percebi: que todo investimento não vem de nós, mas tudo é dele. Quem paga é ele, quem investe é ele, e quem sustenta é ele. Então não importa quanto tempo vai demorar para se recuperar, o importante é que a gente vai cuidar, porque os céus estão abertos, e ele está dizendo: cuide, investe, porque sou eu que vou pagar. Essa igreja tem um lema: amar, servir, cuidar e enviar. Vamos amar, vamos cuidar, vamos servir e vamos enviar a outros feridos. Um dia eu estava caído, ele me levantou, me abençoou, me amou, me curou, e hoje eu sirvo porque um dia fui servido. A beleza desse evangelho é isso: é a gente entender que todo investimento é ele que vai pagar. Diz assim: olha, cuida dele, hein? Eu estou deixando ele na sua responsabilidade. E todo investimento, não preocupa, eu vou pagar. O dono da hospedaria pega aquele moço, ele paga 2 denários. Eu entendo que esse 2 denários já foi pago. Velho Testamento e Novo Testamento já entregou para a gente cuidar de você. Nós temos um manual de serviço, de cuidado e de amor. Todas as vezes que olhamos para esse manual, queremos amar mais, servir mais e cuidar mais. Só que tem uma coisa: um dia o bom samaritano vai voltar, e ele vai fazer uma pergunta para mim e para você:
A pergunta é: cadê ele? Eu coloquei ele sentado do seu lado, onde ele está? Eu coloquei ele trabalhando com você, cadê ele? Eu coloquei ele morando na sua casa, cadê ele? Ele não vai perguntar para o microfone, para um prédio de 3 andares, ele não vai procurar a bateria, o teclado, ele vai procurar você. Ele vai perguntar por você, meu querido. A pergunta que não quer calar hoje é: cadê ele? Cadê ele que não está aqui? Cadê ele que eu coloquei ele na sua mão para você cuidar? E se ele está aí do seu lado, abraça ele e fala com ele: que bom que você veio, porque a gente vai cuidar de você. Eu queria te convidar a colocar de pé agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu preciso conversar com você nessa noite. As feridas, elas são abertas em nós. Os espancamentos são inevitáveis nessa vida. Viemos cheios de traumas, de dores, de perdas, de roubos, de defraudações. Fomos defraudados, roubados, esmagados. Fomos mastigados pela mão do salteador. Mas sabe o que é mais lindo? É que um dia ele veio andando no nosso caminho. O sacerdote pode ter falhado, o levita pode ter falhado. A verdade é que muitos poderiam ter errado com a gente. E a gente realmente não merecia ser olhado com esse olhar de compaixão. Mas a coisa mais linda é que ele entrou no nosso caminho. E mesmo ferido, roubado, espancado, essa graça extraordinária, avassaladora, essa graça que não se mede, que não se explica com palavras, estendeu o braço para mim e para você. Essa graça chama Jesus Cristo. Esse bom samaritano, o nome dele é Jesus. E esse Jesus está aqui hoje na Metodista Central, através da presença gloriosa do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo aqui hoje está passeando em cada banco desta igreja aqui hoje. E com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de amor, de compaixão, com esse olhar de cura, com esse olhar de realinhar seu caminho, de organizar sua vida, de realinhar sua vida e dizer: vou te pôr de volta, vou sarar suas feridas, vou voltar, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter paz, vai voltar a ter sentido a sua vida, vou curar seus traumas, vou enterrar esse passado que te atormenta, vou mudar a sua história. E vou te pôr nos ombros, porque se você não conseguir andar, conta comigo que eu te tomo pelos braços e te sustento no meio desse caminho. Essa graça hoje está aqui. Quer enxugar sua lágrima aqui hoje, quer dizer para você hoje, quer parar de sofrer, quer parar de ser roubado, defraudado, espancado, quer mudar sua vida hoje, seu destino hoje, deixa eu cuidar de você. Ele só está esperando você clamar nessa noite. Ele só está esperando você dizer, como aquele homem que estava na beira do caminho: me ajuda! E ele vai estender a mão aí, aonde você está aí agora, e vai cuidar de você. A hospedaria está pronta. O Espírito Santo está aqui hoje. E se você quer se permitir, deixa ele te tocar. Hoje eu não vim te apresentar a igreja metodista. Hoje eu não vim te apresentar mais um pastor para você. Eu não vim aqui entregar mais um sermão na sua vida. É muito mais do que isso. É muito mais do que religiosidade, é muito mais do que religião. Hoje é o Cristo aqui na igreja dizendo: é por você que eu estou aqui.